à noite informativa, sessão de segunda-feira, e como tem sido habitual a segunda-feira, a nossa primeira meia hora é dedicada, portanto, a comentários e também análises com o Dr. Sérgio Vieira. Hoje, diferentemente do habitual, o Dr. Sérgio Vieira vai proceder a sua análise e comentários a partir das 21 horas e 30 minutos, porque, portanto, recebo em estúdio agora o Dr. António Mavila, a quem saúde. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. É bom tê-lo aqui na Noite Informativa e ajudar-nos a olhar, portanto, para estes assuntos que fazem também a atualidade do país e não só. E começaríamos por olhar, portanto, para a morte do Régulo e também do chefe do posto administrativo em Sofala, numa clara tendência de recrudescer da onda de assassinatos um pouco pelo país. Começaria por lhe perguntar, esta morte do Régulo e do chefe do posto administrativo, como é que pode ser explicado? Bom, não é algo fácil, né, de explicar, mas é verdade que essas mortes têm vindo registrado ao longo, sobretudo na zona centro do país, também na província de Sofala e Manica. E, bom, é verdade que a primeira imagem que aparece sempre é aquela de que se calhar são os homens armados de arma que estão a levar essa campanha de assassinatos, sobretudo aos dirigentes que eles se opõem, né? Nomeadamente dirigentes da Frelimo. São esses relatos que temos estado a acompanhar e acredito que, se calhar, as pessoas que estão no terreno poderiam dizer melhor, mas eu penso que, de uma forma muito generalizada, se calhar podíamos olhar nessa perspectiva de que são assassinatos que se juntam aos crimes que são levados a cabo um pouco por todo o país. E a única coisa que nós temos que dizer é apenas de condenar esse tipo de atrocidade. Portanto, é algo que não ajuda em nada e não dignifica nem sequer a sociedade moçambicana, e muito menos aos próprios moçambicanos. Eu penso que é algo, sem menos, sem mais, é algo condenável. É condenável porque um chefe de posto administrativo representa o poder do Estado, portanto, ele é um representante do chefe do Estado naquele local, portanto, naquele território, que é o posto administrativo, mas para o seu turno, o Régulo, ele representa o poder local. Quer dizer, nós temos aqui duas entidades do poder, um lado que é o poder, o poder, oficial, que é o poder do Estado, e do outro lado é o outro poder, que é o poder local, que na verdade é um poder que as próprias comunidades precisam, né, que fosse reconhecido, e é um grande esforço que foi feito a nível do nosso país, que passou-se a reconhecer o poder local. E se hoje esses indivíduos que representam as comunidades locais estão a ser dizimados por um ódio, se calhar por uma outra questão, eu penso que não é algo de bom para Moçambique. Há alguma justificação que se pode achar, portanto, neste tipo de situações, sobretudo quando se fala que tudo o que está em causa é a defesa dos princípios fundamentais da democracia? Eu penso que a justificação pela morte, por uma matança, penso que não existe, né? Porque nós temos estado a acompanhar, ou todos nós sabemos como humanos, que a única via para resolver nossos problemas não é a violência, mas sim é conversando que as pessoas se entendem, é falando. Quer dizer que se existe alguma diferença em termos de percepção sobre um determinado aspecto, a solução não seria envergar pela via da violência, mas sim pela via do diálogo. Quer dizer, as pessoas devem conversar e discutir os assuntos que os opõem. Portanto, nós somos diferentes, cada um pensa da sua forma, não é possível, aliás, não é fácil, na verdade, nós sermos iguais ou pensarmos de uma forma igual. Porém, para se resolver essas questões que nos diferenciam, o homem recorre a conversações. E não é, portanto, o diálogo não é algo de hoje, nem de ontem, mesmo os nossos antepassados resolviam seus problemas por via do diálogo. Há exemplos, até a forma de comercializar os produtos no passado era feita de uma maneira que eles evitavam choque entre os homens. Quer dizer, que uma comunidade podia levar os seus produtos, ia deixar num rio, e depois a outra comunidade chegava naquele rio, via os produtos que eles deixaram e eles também deixavam os seus. E outros voltavam no dia seguinte para ver qual é a quantidade de produtos que eles deixaram para ver essa troca. E eles levavam, se eles ficassem satisfeitos, levavam os produtos para irem para casa. E assim fazia essa comercialização. Era uma forma, portanto, esse distanciamento era uma forma de evitar esses choques. Quer dizer que mesmo os antepassados, ao nível da humanidade, eles sempre respeitaram a vida humana e evitaram os conflitos, portanto, evitaram esses confrontos por via da violência.
Então, Pois bem, preocupa e por aquilo que nós tivemos a oportunidade de ver no apontamento de reportagem que a STV veiculou ontem, também no desenvolvimento que foi veiculado tanto ao longo dos serviços de notícias ao longo do dia de hoje, as reações, quer das autoridades locais, quer das autoridades máximas ao nível da província que tu fala, em relação, portanto, a estes dois atos, diga-se, de assassinato bárbaros, tem muito que ver com um novo modus operandi. É que quem perpetrou, portanto, os atos estava misturado entre a população. Até que ponto é que este tipo de situação pode, efetivamente, permitir um maior alastramento e fazer com que aqueles que convivem na comunidade, inclusivamente, possam ser até os mentores deste tipo de atos? Olha, é assim, numa sociedade como a nossa, que estamos a ver hoje, num processo meramente democrático, situações dessa natureza sempre vão desistir, porque o nível do controle das pessoas que habitam num determinado bairro, num determinado quarteirão, já não é como no passado. Né? Hoje as pessoas são livres, podem se movimentar de um ponto para o outro, as pessoas podem implantar suas residências no local onde elas querem e dificilmente as outras pessoas, se calhar interessadas, poderão procurar saber quem ele é, de onde é que vem, o que é que está a fazer. Mesmo aqui ao nível da cidade de Maputo, se for já ver, há muitas casas, vamos lá assim dizer, que estão a ser arrendadas por pessoas, sobretudo, de nacionalidades estrangeiras, que nem os próprios donos que estão a arrendar as casas os conhecem. E se calhar nem sabem o que é que essas pessoas fazem por arrendar as suas casas. Então, essa situação vai se alastrando até o nível das comunidades. Quer dizer que existe uma mistura de pessoas, que podem ser moçambicanas ou de outras origens, numa comunidade. E é difícil a pessoa dizer que não, esse não podia viver no nosso meio ou esse devia viver no nosso meio, por causa dessa questão democrática. Quer dizer que nós, ou se calhar, estamos a fazer uma interpretação um bocadinho errada da democracia, mas também, por um lado, a própria democracia vem enfraquecer algum poder que existia sobre o controle a um nível mais baixo, nesse caso estamos a falar ao nível das comunidades, sobre quem é que tem que viver aonde e quais são as pessoas que devem habitar numa determinada área. Portanto, esse é um pormenor, portanto, na verdade, essa é uma consequência desse processo, né, desse sistema que nós estamos a adotar, e a única saída que existe, portanto, a vigilância continua a ser uma das bandeiras, né, que nós podemos usar corretamente para recrudescer esse tipo de crime. Na verdade, pode ser crime organizado ou não, mas para que as pessoas sejam denunciadas, é preciso que os próprios membros das comunidades participem no processo. E que é algo um bocadinho mais difícil, porque para você acusar alguém que esse alguém cometeu um determinado crime, tem que ter provas. E se a pessoa está no meio da comunidade e não é muito bem conhecida, então aí a situação torna-se um bocadinho mais complicada ainda. Pois. Yeah. Quando, por exemplo, essas ações são perpetradas diretamente ao chefe do posto, ao régulo na comunidade, que sinal é que se pretende passar para os restantes membros da comunidade? Olha, aí, como eu dizia no início, a mensagem é muito clara. Quer dizer, são indivíduos que estão contra o sistema de governação, sobretudo são indivíduos que estão contra os governantes. Eu dizia no início que o chefe do posto representa o chefe do Estado naquele território. E, por outro lado, o régulo representa o poder local, quer dizer, o poder tradicional, né? assim dizendo. E essas entidades todas são instituídas pelo Estado. Portanto, o Estado é que é responsável, ou o Estado é que confere esses poderes, seja para o chefe do posto, assim como para o régulo. E se essas pessoas vão ser mortas, significa que os indivíduos que são autores desse tipo de crime são indivíduos que estão contra esse sistema, ou são indivíduos que estão contra, vamos lá, a essa organização social que foi estabelecida. Quer dizer, são indivíduos que estão contra o governo. Isso aqui não resta nenhuma dúvida, porque não é um crime que aconteceu casualmente. Esses indivíduos planificaram, né, tiveram uma orientação muito clara, e quais serão os alvos e como é que devia ser feito isso. Então, a única análise que pode ser feita é que esse crime foi cometido tendo em vista atingir ao Estado moçambicano. Quer dizer que, por quê? Porque essas são figuras, são símbolos do Estado até àquele nível, né? Àquele nível de organização do próprio Estado moçambicano, em termos administrativos. Quer dizer, se nós saímos da nação, província, depois vamos ao distrito, então descemos até o posto administrativo e até a localidade ou até o povoado. E esses indivíduos estão a assumir essas lideranças a esses níveis. Então, são entidades do Estado, estão a ser atacados, então quem está a atacar é o indivíduo que está contra a organização que o Estado estabelece.
Pois bem, doutor António Mavila, eu gostava que também ajudasse-me a interpretar um outro assunto que tem a ver com a paz em Moçambique. Que soluções para a paz em Moçambique? Este é um tema bastante recorrente, portanto, nos diálogos, nos debates, portanto, ao nível da comunicação social e não só. As soluções para a paz em Moçambique, vários caminhos estão a ser trilhados, mas apesar disso continuamos a ter, portanto, situações como esta que aconteceu muito recentemente. Que caminhos, que soluções efetivas para a paz em Moçambique? Olha, é assim, a solução da paz é muito sinuosa, né? Não tem uma fórmula tão linear, dizer para o que Y é igual a X mais 2, essa que vai ser a solução. Na verdade, há muitas hipóteses. Uma das hipóteses, essa que foi já avançada, na verdade, nós, como eu dizia no início, nós já estamos o sistema de governação que o país adotou é o sistema de governação democrática. Lembre-se que nós saímos do monopartidarismo, na altura a governação era feita por partido único, que é a Frelimo. Depois, em 1990, a Frelimo achou melhor mudar a Constituição de modo a acomodar ou a aceitar que haja mais outros atores políticos, nesse caso, outros cidadãos podiam criar seus partidos e participarem no processo de governação. Felizmente, isso foi aceito ou foi feito. Nesse momento, estamos numa situação que há tantos partidos que querem participar no processo de governação. E isso chama-se descentralização. Da literatura que pode ser vista, que pode ser consultada, se nós queremos saber, por exemplo, como é que ou o que pode assegurar a sustentabilidade política, ou como é que um sistema de governação, ou como um sistema político num determinado país pode ser sustentável. A resposta vai ser sempre essa, que é a descentralização. Portanto, a descentralização aparece como um dos indicadores com expoente máximo para a questão da sustentabilidade política. Porém, se nós queremos ter uma paz duradoura, uma paz sustentável, então está claro que temos que aperfeiçoar o processo de descentralização. O processo de descentralização é esse que o país que iniciou. Portanto, nós já estamos agora a falar de municípios, acho que cada província já tem cerca de seis municípios, ainda se pensa mais. Mesmo agora, essa questão que se avança, de que, por exemplo, Aranama propõe indicação dos governadores, mas os outros já começam a interpretar de uma outra forma. Quer dizer, quando nós lemos, quando você faz uma leitura dessa proposta de Aranama, acabamos chegando numa hipótese de que, olha, se for assim, é melhor que os governadores das províncias sejam eleitos. Quer dizer, da mesma forma que nós elegemos os presidentes dos municípios, as assembleias provinciais, então podemos também eleger os governadores das províncias. É uma outra abordagem. O que, na verdade, está errado é transladarmos os resultados das eleições passadas para acomodar essa questão de nomeação dos governadores. Mas nós podíamos avançar numa situação de levar a cabo uma eleição de governadores, onde todos os partidos políticos podiam preparar os seus candidatos e concorrer em pé de igualdade para esse fim. Se isso for aceito, eu penso que é bem-vindo, porque se enquadra. Mas eu estava lendo a entrevista do professor Dr. Brazão Mazula, onde ele avança um bocadinho mais. Pois. Quer dizer, ele diz que, para além da descentralização ao nível da democracia, ele propõe até o federalismo. Quer dizer, o federalismo é um sistema de governação um bocadinho mais além desse nível que nós estamos. Quer dizer, olhando para aquilo que Aranama pede, então enquadra-se muito bem no federalismo do que na democracia que a própria Aranama veio exigindo. Quer dizer que isso mostra-nos claramente que as soluções para a paz de Moçambique têm muitas saídas. E assim, nós podemos mudar tantos sistemas. Né? Eu falava que no início, na verdade, a Frelimo adotou o caminho de um sistema de governação basicamente socialista. Né? Quando chega em 1990, muda o socialismo e entra para o socialismo, vamos lá, democrático. Quer dizer que a Frelimo continua socialista, mas uma socialista já democratizada. Por quê? Porque até dentro da própria Frelimo já existem eleições, os deputados são eleitos, os seus dirigentes também são eleitos, e essa democracia que existe dentro do partido também extrapola, chega aqui fora e abre espaço para os outros partidos políticos participarem no processo. Ora, se um dia estivemos no sistema socialista, mudamos para o sistema democrático e agora está-se a propor para irmos ao federalismo, e estamos a verificar que a questão da paz ainda não está alcançada. Então, podemos voltar, pensamos que, olha, afinal de contas, o problema, se calhar, não é o sistema de governação. Existe mais um outro problema para além disso. E digo mais, há países que nós encontramos a enverdar pelo caminho do sistema socialista, que até hoje mantém-se no socialismo.
e os seus países são estáveis. Estão a ter uma governação ou um sistema político sustentável. Estamos a falar da China, são muitos países que são ao nível do comunismo ou socialismo que são estáveis, seja ao nível econômico, ao nível social, ao nível político, não há nenhum problema. Nós mudamos do socialismo, fomos ao sistema democrático, mas a estabilidade ainda não conseguimos, ou a sustentabilidade do sistema... A questão de fundo para o caso moçambicano é, portanto, esta questão da estabilidade, Exato. Paz efetiva, Exato. Para depois poder-se pensar, eventualmente, em modelos de governação. Pois, quer dizer que, então, significa que aqui, na verdade, o pano de fundo, se calhar nem o problema se calhar nem é do sistema de governação. O problema, se calhar, somos nós mesmos, os moçambicanos. Quer dizer, a pergunta que eu tenho que fazer quando acordo de manhã é: eu, como moçambicano, qual é o valor que eu dou à minha nação? Como é que eu encaro Moçambique para mim? Será que eu amo Moçambique ou eu odeio Moçambique? Se eu amo Moçambique, então, se eu dou amor a Moçambique como minha pátria, então eu tenho que cuidar de Moçambique, porque há um provérbio antigo que diz que, olha, quem ama, cuida. Nesse caso, se você ama o seu país, você tem que cuidar do seu país. E não faz sentido você amar o seu país e começar a destruir esse mesmo país, começar a tratar mal esse país. Quer dizer, se eu pego no martelo uma picareta e abro uma cova numa estrada do meu país, eu não estou a mostrar amor por esse país. Se eu pego numa espingarda, começo a disparar contra pessoas indefesas, eu não estou a promover amor pelo meu país. Então, essa, se calhar, pode ser o outro lado, ou a outra face da questão da paz efetiva em Moçambique. Quer dizer que eu penso que nós temos que mudar as nossas mentalidades, a forma de pensamento. Como é que nós encaramos? Qual é o valor que nós damos à nossa própria pátria? É verdade que muitas das vezes há tantos outros dirigentes que têm dito assim: a nossa pátria é essa. Se eu um dia fugir de Moçambique para a África do Sul não é meu país. Até posso ser escorraçado lá por xenofobia ou qualquer coisa. Porque eu não sou de lá. Eu posso mudar de nacionalidade se eu vou, vamos lá, à Europa. Porque sou um bom jogador, um bom profissional, chego lá, fico num desses países e mudo de nacionalidade. Aquela mudança de nacionalidade vai ser no papel. Mas no meu coração, eu continuo a ser moçambicano. Quer dizer que, na prática, o meu país é esse. Então, se o meu país é esse, eu tenho que mostrar o gosto pelo meu país. Eu tenho que mostrar amor pelo Moçambique. Mostrar amor pela pátria significa mostrar amor pelas pessoas que vivem em Moçambique. Se eu amar a si como um irmão e amar a outro como um irmão e nós nos amarmos, então estaremos a dar o valor real do país. E é isso que vai nos trazer essa estabilidade, sem necessariamente haver troca de sistemas de governação. Quer dizer que o sistema de governação é uma das condições, mas não é uma condição efetiva ou suficiente ou que complementa tudo. Na verdade, existe aqui aspectos como esses da moral, quer dizer que as organizações da sociedade civil, aquelas que são realmente organizações da sociedade civil, as confissões religiosas, sobretudo, os próprios partidos políticos, as academias, as instituições de trabalho, as empresas, devem levar essa questão seriamente, de falar com as pessoas com que lidam dia a dia, para ter essa mentalidade do gosto pelo país, do gosto pelo próximo. Eu penso que esse é o problema de fundo. Nós alimentamos um ódio sem medidas. As pessoas não valorizam a vida humana. Aquilo que estamos a falar de assassinatos de um chefe de posto administrativo, de um régulo, se formos a procurar quais são os motivos, que vamos encontrar uma questão muito marginal. Porque aqueles indivíduos foram mortos por algo que não tem nenhum grande significado. Porque se for por causa de se oporem ao sistema de governação do país, não é por matar um régulo que o governo vai cair. Não é por matar um chefe do posto que, quer dizer, a governação vai terminar por ali. Isso é uma mera, quer dizer, uma mera chantagem. São famílias que vão ficar, que estão nesse momento ao relento, porque aqueles são chefes de famílias. Essas famílias vão ter que sofrer, porque já não tem ninguém que possa, aquele que prestava atenção já não vai fazer isso. Portanto, são questões como essas. Eu penso que, mais do que mudarmos o sistema de governação de um para o outro, eu penso que nós temos que refletir a nossa forma de ser. Que atitudes é que nós tomamos como pessoas? Que atitude que nós tomamos como sociedade? Que atitude é que nós tomamos como uma família? Que atitude que nós tomamos como profissionais? Fala, entre outras coisas, do papel que as organizações da sociedade civil, as entidades religiosas e outros mecanismos de pressão, se quisermos,
podem ou devem desenvolver. Para o caso concreto de Moçambique, estas organizações da sociedade civil, entidades religiosas, têm estado a exercer o seu papel efetivamente para que a paz em Moçambique, ou a solução para a paz em Moçambique, passe por essa consciencialização, por essa moralização e, eventualmente, dos diferentes atores? Bom, eu penso que uma e outra organização desempenha o seu papel, né? Na verdade, há uma coisa que eu sempre tenho dito, que a perfeição não existe. Mesmo a questão de sistemas de governação, não há nenhum sistema muito perfeito que o outro, porque nós também não somos perfeitos, não há ninguém que é perfeito. É a razão pela qual, mesmo essas organizações, as confissões religiosas, algumas desempenham o seu papel, mas também a perfeição podemos não encontrar. Infelizmente, existem algumas organizações da sociedade civil que mudam ou desempenham o seu papel totalmente ao contrário. Porque primeiro nós percebemos que só se considera organização da sociedade civil aquela que não está aliada a armas. Portanto, uma entidade que não se envolve em armamentos, então essa pode ser considerada uma organização da sociedade civil. Mas a partir do momento em que uma organização se encosta a armas, essa já deixa de ser organização da sociedade civil. Isso é pelo conceito. Mas, mais do que isso, a natureza ou o comportamento dos líderes dessas organizações da sociedade civil em Moçambique deixa muito, quer dizer, deixa além do desejo, pelo menos de algumas pessoas, né, de alguns de nós. Porque muitas das vezes elas agem, parece que as organizações da sociedade civil em Moçambique só fazem tudo contra o governo. Quer dizer, elas aparecem apenas para criticar o que o governo faz. Nunca faz algo para ajudar o governo, para resolver um problema. A sociedade civil em Moçambique só aparece para contestar o que o governo faz. Portanto, nós estamos a dizer que o governo está certo, porque, como eu disse, a perfeição não existe. O governo, há questões que acertam, algumas questões precisam de ser aperfeiçoadas, outras mesmo precisam ser corrigidas, mas a sociedade civil, eu penso que devia ser um bocadinho mais isenta. Mais isenta no sentido de aparecer em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos maus, momentos normais, que é para tentar estabelecer um equilíbrio. E, sobretudo, num país em que existem tantos partidos democráticos, ou partidos políticos, então, a sociedade civil devia desempenhar esse papel de equilibrar as duas partes. Mas o que acontece, parece que a sociedade civil se junta muito mais ao lado da oposição e se confunde como um partido político. E alguns partidos, por exemplo, esses que andam armados, também a sociedade civil está lá. Então, a gente fica sem saber, será que essa é uma organização da sociedade civil ou é um partido político? Será que esse trabalho que está sendo feito é mesmo da autoria da sociedade civil? Mesmo que dentro desse grupo haja indivíduos da sociedade civil sérios, que querem desenvolver a sua tarefa normalmente, como regem as normas. Por quê? Porque toda essa sociedade civil, para existirem, para serem criadas, eu penso que elas têm algumas diretrizes ao nível internacional que são aceites. E eles, quando fundam, quando fazem a inscrição e tal, são aceitos pelo Estado moçambicano, eles mostram os estatutos, tudo aquilo que está bem claro. Mas, na altura de implementar suas atividades, é totalmente contra. Quer dizer, é totalmente o contrário. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu penso que a própria sociedade civil tem que refletir. É verdade que existe uma parte que ajuda ao governo, sobretudo, trilhar nos caminhos com vista a alcançar uma paz efetiva em Moçambique, que é muito bom. Para o caso das confissões religiosas, algumas, nós temos visto que elas participam, no passado já viajaram, até foram eles que chegaram até em Santo Gira, tiraram o líder de Arnão para cá, mas só que depois houve aquele desentendimento que aconteceu não sei da quando da beira. Mas eu penso que as confissões religiosas continuam, né, como sendo, vamos lá, um umbrella que possa, portanto, que tem uma luz no fundo e pode ajudar o país a alcançar uma paz efetiva, ou pode ajudar os moçambicanos a atingir ou a chegar a esse entendimento. Mas no meio disso, as outras organizações sociais civis que estão ali, que também são reconhecidas, infelizmente, o que fazem é totalmente contrário. Portanto, ao invés de ajudar para se alcançar uma paz efetiva, eles atiçam para que haja mais conflitos. Quer dizer, eles alimentam o ódio, eles alimentam a vingança. Quer dizer, eles que fazem é dar mais força para que haja mais vingança, que haja mais ódio entre os irmãos. Então, eu penso que esse papel que essas organizações desempenham não é o que nós queremos. O que nós queremos é que as pessoas que se opõem sejam levadas de tal forma que sempre, cada dia que passa, eles encurtem a distância entre eles. Porque vamos supor que estamos a falar dos dois lados. Portanto, é o governo, que é liderado pela Frelimo, e a Renamo.
se existe uma distância significativa que separa essas duas partes, o governo e a Renamo, então a sociedade civil tinha que ser aquela entidade que luta para encurtar essa distância, para diminuir sempre as diferenças. É verdade que as diferenças sempre vão existir, mas se essas diferenças forem mínimas, ou por outra, olhar por aquilo que une os dois lados e minimizar aquilo que separa, então a sociedade civil seria muito mais útil do que ela é hoje. Portanto, eu penso que esse aqui é o pano de fundo. Na verdade, o que nós gostaríamos que acontecesse é uma situação dessa natureza que elas se comunicam, então, que a sociedade civil se comunique com a Renamo, nesse caso com a oposição, com o governo, com o partido Frelimo, com todos esses atores políticos que existem na praça. Quer dizer, que eles deviam ser, vamos lá, interlocutores válidos para esses dois lados. Mas o que acontece é que, se eles vão do lado do governo, o próprio governo tem até dúvidas se realmente a mensagem que eles trazem é algo para se confiar ou é uma armadilha, por exemplo. Quer dizer, existe essa situação, infelizmente, é muito triste nós encontrarmos uma situação dessa natureza. Doutor António Mavila, muitíssimo obrigado por esta meia hora de análises e comentários. Nós vamos ficar por aqui, eu espero por si numa próxima oportunidade para esticarmos ainda mais outros assuntos. Ok, muito obrigado. Assim será feito. Obrigado.